Carboidratos do bem. Existe isso realmente? Tem carboidrato do mal? Já digo para vocês que não. O que existe é um controle de carga e índice glicêmicos que a gente tem que cuidar o tempo inteiro. E depende. As pessoas sempre perguntam para mim: Luciano, quanto eu devo consumir de carboidrato? Eu devo consumir carboidrato diariamente? Essa resposta não existe, porque está de acordo com o que a gente está fazendo naquele momento, está de acordo com as estratégias que a gente está trabalhando nesse momento. Por exemplo, se eu estou buscando perda de peso, eu quero uma perda de peso rápida, quero perder 5 quilos. A primeira coisa que eu vou orientar para o meu paciente é controlar a carga glicêmica, controlar o índice glicêmico. Como assim? Eu vou diminuir a quantidade de carboidratos muito concentrados naquela refeição. Quando a gente fala de índice glicêmico, é aquele valor numérico que tem lá na tabela. E a carga glicêmica está relacionada com quanto daquele alimento com índice glicêmico XY eu vou comer. Então a primeira coisa que eu vou orientar, eu vou ensinar os meus pacientes ou qualquer pessoa que venha me perguntar isso é: aprenda a controlar a carga glicêmica, que você nunca mais vai ser inimigo dos carboidratos. Nunca mais vai ter medo de comer carboidrato. Primeira coisa, pensem, índice glicêmico é um valor fixo, numérico. Segundo, carga glicêmica é o quanto eu vou comer. Se, por exemplo, a gente vai fazer uma refeição e eu vou comer pão, tá? A primeira coisa é, quanto de pão a gente vai comer? Eu fico saciado com 2 fatias de pão. 2 fatias de pão, vamos pegar o pão de forma, para vocês terem ideia, 2 fatias vai dar em torno de 50 gramas de pão. A pergunta é, como eu vou encaixar esse pão naquela refeição para a carga glicêmica continuar baixa? Muito provavelmente, se esse pão for à base de farinha de trigo, eu não vou conseguir encaixar. Eu não vou conseguir encaixar 2 fatias, pode ser que eu consiga encaixar uma, para a carga cair um pouco. Mas se eu quero usar 2 fatias, eu vou substituir, por exemplo, a farinha de trigo, que tem um índice glicêmico mais alto, por uma farinha de índice glicêmico mais baixo, como a farinha de amêndoa, a farinha de grão de bico, a farinha de teff, a farinha de linhaça, que são farinhas conhecidas por ter um índice glicêmico mais baixo. Consequentemente, a carga vai diminuir, eu consigo colocar um pouco mais. Eu como 2 fatias de pão com carga glicêmica baixa, porque o índice é baixo e a quantidade também é pequena. E aí o que eu vou colocar de recheio no pão, não posso colocar uma geleia com açúcar, ou não posso colocar algo que tenha, ou um complemento que tenha muito açúcar, que a carga vai subir. Então eu vou buscar um complemento que tenha gordura, um complemento mais proteico, ou que tenha a carga glicêmica também mais baixa. Eu posso usar uma pasta de grão de bico, que tem o índice e carga mais baixo. Eu posso usar uma pasta de berinjela, que é o baba ganoush, que tem o índice e carga glicêmica também mais baixo. Eu posso usar um patê de ricota, eu posso usar um queijo cottage, eu posso usar uma fatia de queijo meia cura, eu posso usar um pouquinho de requeijão natural, requeijão mesmo, sem aquele monte de aditivo, não tem problema. Eu posso usar uma ponta de faca de manteiga. Então, tá vendo? Eu posso usar uma colher de sopa, 2, sei lá eu quanto, de maionese de abacate. Pasta de abacate, tem, por exemplo, aqui, eu fiz vários vídeos só com receitas com abacate. Na verdade, tem um bem completão. Vá lá que tem uma receita de maionese de abacate que vocês vão gostar. E tem um índice de carga mais baixo. Eu justamente usei e sugeri essa receita para a gente complementar quando estiver fazendo essas estratégias. É um erro pensar que quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer melhora do controle da inflamação, vamos colocar assim, eu tenho que tirar o carbo, tenho que tirar o carboidrato. Porque agora as pessoas já falam, já tem uma abreviatura, não como carbo. Aí eu pergunto, por quê? Não tem essa história. É muito diferente quando a gente pensa em carboidrato vindo de um açúcar cristal, de um carboidrato vindo de um alimento como um cará, um inhame, que pode ter a carga glicêmica alta se eu comer 1 quilo de cará, mesmo tendo o índice glicêmico um pouco mais baixo. Então, eu tenho que saber primeiro, quais são os alimentos que têm carga glicêmica baixa? Legumes, quase todos. Então vamos pensar diferente. Quais são os legumes que têm índice glicêmico moderado a baixo? Quase todos. Eu tiro dessa lista a beterraba. O resto, todos eu consigo usar e controlar o índice de carga glicêmica. É fácil comer legume. Frutas. Quais são as frutas de índice glicêmico alto? As frutas de índice glicêmico alto são abacaxi, laranja, mexerica. Mas se eu como a laranja
com bagaço, eu como a mexerica com bagaço, aquela parte branquinha que é o albedo, tudo isso ajuda a diminuir um pouquinho a carga glicêmica, vamos colocar assim. E o que eu não vou fazer é usar um suco de uma laranja extremamente concentrado, que tem uma quantidade de sacarose muito alta e que vai jogar a carga glicêmica lá para cima. Isso não vale a pena. Então, fruta, a gente só vai combinar aquelas que têm a carga glicêmica moderada, com mais alta e com mais baixa, numa salada de fruta e trabalhar a quantidade. Ah, mas eu gosto muito de comer uma laranja depois do almoço e eu estou buscando emagrecer. Esse carboidrato da laranja seria um carboidrato ruim? Seria um carboidrato inimigo para essa estratégia? Não, não seria. Então, se a gente faz, por exemplo, uma refeição contendo vários legumes de carga glicêmica mais baixa, tá? Vamos montar um prato assim. Então, nesse prato tem jiló, quiabo, jiló ninguém gosta, né? Mas eu gosto, então vai ter jiló, quiabo, abobrinha, chuchu e vagem. Todos de carga glicêmica mais baixa. Ah, e cenoura? Cenoura é moderada. Dá para entrar? Dá. Eu só não vou comer 1 kg de creme de cenoura. Entendeu? Então montei esse prato de legumes. Mais 2 filés de frango e mais folhas variadas. Pronto, eu tenho uma refeição de carga bem baixinha, com muita fibra. E no final dessa refeição eu vou comer uma laranja. Corto em cruz, eu lembro lá do bandejão da Unicamp, a gente cortava, eu aprendi a comer laranja em cruz. Porque antes eu descascava, aquela complicação. Eu vou lá, corto no meio e puxo a casca aqui, sai tudo. Então você pode comer uma laranja aquela que vem com bagaço, com tudo, que não vai ter problema. Por mais que tenha uma quantidade maior de sacarose ali na fruta, a quantidade de fibra do almoço e da fruta é alta. Então não vai ter problema nenhum. Eu consigo colocar essa fruta ali. Ah, mas se por exemplo, 4 horas da tarde, eu vou tomar 350 ml de suco de laranja puro. Vai ser bem-vindo? Não, não vai ser bem-vindo porque é um extrato muito concentrado em sacarose nesse momento que a gente está buscando emagrecimento. Ah, mas eu gosto de tomar um suco às 4 horas da tarde. Vamos a suco que tenha índice glicêmico mais baixo para a carga ser menor. Então eu vou pegar um caju que tem um índice glicêmico mais baixo e dentro da quantidade de 200 ml, 250 ml de suco, usar 2, 3 cajus, a carga continua baixa. Para frutas vermelhas é a mesma coisa, eu vou usar 30, 40 gramas de frutas vermelhas em 200 ml de água e vou ter um suco de carga baixa. Isso vale para várias outras frutas que a gente vai encontrar por aí. Então não precisa ter medo de consumir fruta, medo de consumir carboidrato. Apenas entenda que não existe carboidrato do bem ou carboidrato do mal. O que existe é a quantidade que a gente trabalha, a falta de controle do índice de carga glicêmica. Se você, por exemplo, faz um bolo, faz um pudim, alguma coisa que vá açúcar, tente usar o mínimo possível de açúcar e tente usar, já substituir a farinha. Então, preciso fazer um bolo. Esquece farinha de trigo. Então, aprenda, se vire para aprender a fazer receitas com farinha baixa, porque já é menos uma variável para se controlar. Porque às vezes, muitas vezes, na maioria das minhas receitas, eu não tiro açúcar. Eu troco todas as farinhas e na hora de colocar o açúcar, eu coloco, sei lá, metade. Receita doce não dá para mexer demais, senão não dá certo. Mas coloco mais ou menos a metade de açúcar. E mesmo assim muda o tipo de açúcar. Uso açúcar de coco, açúcar de maçã, que no cálculo final vai ter uma carga glicêmica mais baixa. Não tem dificuldade. Ah, mas o que eu faço? E a periodização? Como que eu vou trabalhar esses carboidratos? Uma dica que eu sempre faço, de novo, depende do momento que eu estou vivendo. Mas se eu estou querendo controlar a dor, tenho doença autoimune e a dor está me incomodando muito, não use carboidrato de alto índice glicêmico no café da manhã e nem próximo ao horário de dormir. Porque são momentos em que a gente depende muito da estimulação e da modulação de proteínas com atividade anti-inflamatória que vão controlar a dor. Então, muita atenção nisso. Isso a gente chama de periodização. Melhor horário para colocar os carboidratos de índice glicêmico mais altos é melhor no horário de 3, 4 horas da tarde. Tá? Do almoço até as 4 da tarde são horários excelentes para se fazer isso. Tá bom? Não tem segredo. Não existe carboidrato ruim, não existe carboidrato bom. Aprendam a controlar o índice glicêmico e pare de achar que comida é inimigo. Tá? Comida é comida, trate a comida com respeito. Beijo grande para todo mundo, até o próximo vídeo, #tamo junto, sempre.